Bem-vindos a mais um vídeo e hoje a gente vai estar aí falando, refletindo, filosofando um pouco aí sobre como a gente pode tornar nosso processo, nossos testes mais eficientes, olhando para uma perspectiva um pouco diferente da normal, né? Longe de mim aqui querer dizer que determinada perspectiva, né, a perspectiva X, Y, Z é melhor, enfim, a ideia aqui é trazer um outro ponto de vista para que vocês avaliem e implementem e adaptem aí dentro dos times de vocês. Beleza? Bom, para iniciar aqui, eu trouxe essa imagem aqui que é referente a uma pesquisa que foi feita sobre os principais, né, a quantidade, o percentual de atraso em cada uma das fases aí de um processo de desenvolvimento de software comum, vamos dizer assim. Né? O que dá para perceber aqui, né? Que todas as fases aí, todas as etapas, vamos dizer assim, eles têm um percentual um tanto similar, né, entre 20 e 30% na média. Porém, o que a gente vê aí que está bem diferente é referente à parte de teste e QA. Beleza? Vocês podem ver aí que o percentual é relativamente maior. Né? E por que esse percentual é tão grande? Basicamente, a gente teria aí duas possibilidades. Primeira delas, que o software aí, a implementação que foi para testes, ela de fato está com uma qualidade extremamente ruim. E o que acontece? São encontrados muitos bugs. Muitas vezes a gente nem consegue testar determinada coisa por não ter sido feito aí um pré-teste, talvez, né, pelo desenvolvimento aí de maneira eficiente, e com isso a gente muitas vezes não consegue nem abrir o sistema, a gente, enfim, tem que descobrir o que está acontecendo. Isso é um dos motivos de atraso. Porém, possivelmente aí o segundo motivo da maior quantidade de atrasos aí num processo de desenvolvimento é porque a gente testa muito. O que eu quero dizer com testar muito? Muitas vezes uma simples implementação aí, principalmente quando a gente fala de testes manuais, né, a gente precisa testar muitos testes, a gente precisa executar muitos casos de teste, a gente precisa fazer uma exploração do sistema muito grande, ok? E muitas vezes o que acaba acontecendo, a gente acaba executando todos esses testes e tal, e a gente acaba não encontrando nada, né? Porque de fato aí não teve impacto. Né? Então, o que aconteceu? A gente investiu um tempo muito grande testando o sistema, sendo que talvez não seria necessário. E muitas vezes o que acontece? A gente tem aí pensando mais aí dos testes automatizados, né? A gente executa, vamos usar um número aí de 1000 testes automatizados, né? A gente executa esses 1000 testes automatizados. Vamos aqui para fins aí de demonstração, né? Pegar exemplos de testes de interface, testes end-to-end de user interface, né? Temos 1000 testes. 900 passaram, 50 falharam e outros 50 aí não executaram por N motivos. Né? Pensando aí de uma forma geral, parece bom, né? 90% aí dos testes eles foram executados com sucesso. Né? E, o, e o que esses números de fato querem dizer para a gente? Será que o nosso software, depois dessa implementação, ele está com uma qualidade boa? Simplesmente olhando para esses números, a gente talvez não saberia essa resposta, porque a gente teria que fazer uma análise de forma manual muitas vezes, né? O que está falhando, por que está falhando, será que foi falha de ambiente, será que foi, enfim, N motivos, né? A gente tem que fazer uma análise detalhada. Isso também leva tempo e no final das contas, isso não direciona a gente para uma resposta objetiva da seguinte pergunta: podemos liberar, né? Podemos subir essa versão do software? A gente não teria essa resposta de forma objetiva, considerando apenas aí o número total de testes. Beleza? Isso é um problema. Legal. Então, dado esse contexto inicial, né, desses problemas que a gente enfrenta aí, uma outra perspectiva disso é o que? Vou abrir aqui uma outra imagem para vocês. É muito relacionado à questão de testes de software baseado em riscos de negócio. O que eu quero dizer com isso? Né, utilizando até muitas vezes aí a regra de Pareto, né, 80-20. O que eu quero dizer com isso? Que normalmente a gente executando aí 20% dos nossos testes,
a gente provavelmente vai cobrir aí 80% do nosso negócio, pelo menos as coisas essenciais, as coisas mais importantes. Ou seja, apenas executando 20% dos nossos testes. Né? Mas aí você ainda deve estar se perguntando, tá, mas por que eu não poderia executar tudo? Realmente depende. Tem alguns softwares que a gente deveria executar os 100% dos testes, independente de quanto tempo que isso leva. Só que a gente sabe que a maioria dos softwares, eles não precisam ter, talvez, essa rigidez em sempre executar tudo. Porque é uma coisa que eu escuto desde o início da minha carreira. Né? Testa tudo, executa tudo o que vocês têm. E isso leva muito tempo. E isso acarreta aí vários outros problemas. Ok? Qual que é o principal problema? A gente demora muito para entregar um software, para liberar um software. E hoje, né, atualmente aí, a gente não pode se dar muitas vezes esse luxo. Né? Os softwares são liberados aí, né, dependendo das empresas aí, muitas vezes durante o dia. E quando a gente fala de testes end-to-end, eles são mais lentos de fato, mesmo executando de forma automatizada. Então vamos imaginar uma gama aí de 2, 3, sei lá, 5.000 testes end-to-end. A gente aí vai levar algumas horas para executar esses testes e muitas vezes não é possível levar todo esse tempo. E aí você deve estar se perguntando, pô, mas aí vamos focar aí em testes aí na base da pirâmide. Mais testes unitários, mais testes de integração, mais testes de integração de componentes, integração entre sistemas, de API, enfim. De fato, seguindo a pirâmide de testes seria uma boa estratégia. Só que hoje está começando uma outra tendência, né? As coisas aí mudam constantemente, né? Que o que é? O foco novamente ele está indo aí muito para os testes end-to-end, pensando no negócio como um todo. Por quê? Testes unitários, né, garante uma boa cobertura aí do nosso código. Teste de API garante aí que nossas APIs estão funcionando, tal. Porém, se a gente olhar por uma perspectiva do cliente, o cliente ele não usa isso. Para ele não interessa muito se as APIs estão funcionando, se o código está coberto. O que interessa para ele? Se o software está funcionando, se o negócio dele está funcionando. E hoje a gente pode aí resumir de que forma que a gente pode cobrir essa questão de negócio. Com testes end-to-end, teste user interface, testando o processo, vários processos dentro do meu sistema. E infelizmente, vamos dizer assim, pelo menos hoje ainda, esses testes levam mais tempo para serem executados. Ok? E considerando esse problema, a gente precisa sim priorizar algumas vezes alguns testes para serem executados. E aí, considerando essa imagem aqui, o que a gente entende, né? Essa funcionalidade aqui, ela é responsável por 80% de risco do negócio, ok? Vamos imaginar aqui que cada uma dessas três funcionalidades, né? Cada um tem o mesmo número de casos de teste que cobrem essas funcionalidades, beleza? Então o que a gente entende aqui? Vamos usar aí um número de 100 casos de teste. Não, vamos usar o mesmo número de 1000, né? Então 333, né? Aquela conta aí, test cases cobririam essa funcionalidade aqui, outros 333 esse aqui, outros 333 esse aqui. Porém, esses dois últimos aqui, eles correspondem apenas a 20%, né, da totalidade dos meus riscos de negócio. E pode ser, né, que características do software, características do time, enfim, a gente pode sim se dar o luxo de apenas executar esse cara aqui. E o que acontece com isso? A gente aí reduz muito o tempo para liberação de uma release, a liberação de um produto. Ok? Então o que a gente está fazendo? Né? É o nosso bom e velho análise de teste e execução de teste baseada em risco de negócio, baseado em risco, que é uma coisa que não é novidade, já existe há bastante tempo, só que hoje aí está ganhando de novo uma importância aí maior nesse universo de teste. Né? Então a gente escolhe o que deve ser executado, a gente não executa tudo, ok? E com base nisso, a gente consegue responder aquela pergunta que eu fiz no início do vídeo, né? O quão seguro é eu liberar o meu software? Considerando essa abordagem aqui, a gente pode falar da seguinte forma, ó, essa funcionalidade aqui, o Capture Order, ele sim está funcionando de forma coerente, de forma correta, ok? Porém, talvez essas duas funcionalidades aqui não. Porém,
né? Bom, talvez, né, aí existem técnicas para isso, né, de como é que a gente estipula pesos para cada uma dessas funcionalidades, né? Existe aí, normalmente são feitas reuniões com o time, enfim, existem algumas técnicas para a gente conseguir definir em conjunto cada um dos pesos, riscos, né, que essa funcionalidade, caso ela não funcione, ela pode representar aí para o negócio, para os nossos clientes, beleza? Então, fazendo essa abordagem, fazendo essa análise, a gente tem aí respostas melhores do que de fato está funcionando, que risco que eu tenho se eu liberar meu software, se por exemplo eu não tiver executado essas duas funcionalidades aqui. Então aí é uma outra perspectiva, né? Análise de risco baseada em negócio é uma ótima aí oportunidade, né? Uma outra perspectiva de estar utilizando aí para executar os nossos testes, para não precisar executar tudo e para que também quando eu tiver aqueles números, né, 900 testes executaram com sucesso, 50 não e 50 não executaram, né? O que de fato o que quer dizer isso? Quando a gente tem isso mapeado por funções, por riscos de negócio, a gente consegue aí responder isso de uma forma melhor, beleza? Então, de fato, aí foi mais uma discussão, né? Mostrar um outro ponto de vista aí para vocês, né? Conversar e bater um papo, né? Filosofar um pouquinho aí sobre testes, né? Que eu gosto bastante, beleza? E deixem aí nos comentários, né? Qual que é a opinião de vocês? Isso faz sentido? Ou para vocês sempre precisa ser executado tudo, né? Como eu falei aí no início, né? Eu não estou dizendo que isso é o correto, da forma como é feito hoje é o correto, ou de outra forma é o correto. A ideia aqui é pegar outras perspectivas, entender outras perspectivas e aplicar as perspectivas aí conforme necessidade, conforme o caso, conforme a empresa, conforme o produto, o time, tecnologia, enfim. Beleza? Então seria isso. Espero que tenham gostado aí e até o próximo vídeo.